Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça. Hoje é dia 26 de julho de 2023, hoje é quarta-feira e você pode nos acompanhar agora também pelo YouTube da Rádio Justiça, porque vamos falar sobre o Dia Nacional do Tradutor e do Intérprete de Libras. Então entre lá e você vai ter a nossa primeira entrevista com essa tradução simultânea. 10 horas e 3 minutos. Revista Justiça. Debate. Hoje, então, como eu disse, é o Dia Nacional do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais Libras. Essa data se destina à realização de eventos com a finalidade de divulgar o trabalho do tradutor e do intérprete de Libras e a importância desse profissional na garantia de direitos linguísticos e de acessibilidade da comunidade surda também ao judiciário. Começo apresentando os nossos convidados. Começo com o tradutor de Libras, doutorando em estudos da tradução, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formando bacharéis em tradução e interpretação de Libras. Converso agora com o Tiago Coimbra. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco Flávia Novaes, ela é formada em Gestão de Recursos Humanos, com pós-graduação em Tradução e Interpretação de Libras. Flávia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, César, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Também está conosco o Dr. Fernando Alencastro, ele é professor de Direito Eleitoral, autor do projeto Despertar da Cidadania e fundador da Escola do Eleitor. Doutor Fernando, satisfação tê-lo conosco aqui na Rádio Justiça. Peço até que chegue um pouquinho mais perto aqui da nossa outra convidada, para que o nosso ouvinte também possa vê-lo de uma forma melhor. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É uma satisfação estar aqui no estúdio com vocês. E também está conosco Luciana Marques. Ela é formada em Direito, advogada e intérprete na Língua de Sinais da Universidade de Brasília e mestre em Estudos da Tradução, que começou a tradução dessa entrevista de hoje. Bem-vinda, doutora Luciana Marques. Bom dia, obrigada a todos. Vamos começar explicando então para o nosso ouvinte, já que temos esse revezamento dos tradutores, como é que funciona a questão que envolve as libras aqui em nosso país. Começo conversando com você, Tiago. Conte para o nosso ouvinte como é a formação, o que podemos dizer sobre a evolução desse profissional que traz toda essa mensagem, toda essa importância para garantir o direito à interpretação do que está acontecendo no momento. É isso mesmo, né? Então, a atividade de tradução e de interpretação, ela leva acesso, né? Permite que as pessoas que utilizam a Libras como língua possam ter informação, né? E participar de forma efetiva, né? E na história dos tradutores e intérpretes de Libras, é muito parecida com outros países, e a gente começa pelo contato com a comunidade surda, né? Muitos familiares de surdos, outros tiveram contato nas escolas, e a formação começa de forma muito empírica, né? Os intérpretes aprendem a língua e pela total necessidade da comunidade surda, eles começam a se envolver e começam a aprender essa língua e começam a aprender a interpretar e começam a aprender a traduzir. Recentemente, a partir do ano de 2008, essa formação toma um espaço acadêmico, né? Ganha uma graduação em tradução, e hoje são 9 universidades federais que oferecem um curso de bacharelado em tradução e interpretação. Então, estão atuando aí para formar mais tradutores. Só que essa demanda é muito grande de profissionais e a formação ainda não é oferecida em todos os estados, né, no Brasil. Então, existem outras formas de formação, né, que também são aceitas pela legislação hoje, que é a nível técnico, né? Existem alguns institutos federais que oferecem uma formação técnica, baseada mesmo na prática, na atuação, e também alguns cursos a nível de extensão, em parcerias com instituições representativas da comunidade surda. Então, a formação de intérpretes ela é bem abrangente. Muitas pessoas têm uma graduação, uma outra formação, aprendem a Libras e depois vão buscar, então, uma qualificação profissional voltada, né, especificamente para a interpretação e para a tradução. Dr. Fernando Alencastro, lembro que já falamos sobre Libras aqui no passado. Tinha uma iniciativa muito interessante, que era a Justiça também em Libras. E o que podemos dizer de lá para cá, o que tivemos de avanço nessa questão que envolve o tradutor de Libras, o direito a essa acessibilidade e inclusão? Sérgio, eu passaria a te responder
a partir da resposta que o Tiago deu, que me chamou a atenção, o número de universidades e de cursos técnicos que têm formado os profissionais em tradução de Libras. Isso porque a legislação que implementou a língua brasileira de sinais, ela exige que as instituições públicas e privadas tenham no seu quadro de servidores profissionais que possam receber pessoas da comunidade surda, justamente para gerar essa prestação do serviço público ou do particular com acessibilidade, com essa inclusão. Então, até gostaria, como uma curiosidade, me parece que avançou muito a procura de instituições públicas e privadas por profissionais de Libras. Esse reflexo, Tiago, esses dados que você traz dos cursos universitários e dos cursos técnicos, ele nos leva a esse entendimento de que empresas públicas e ou privadas estão buscando mais no mercado mais profissionais de Libras, de tradução em Libras, e com isso a gente pode concluir de que esse aspecto da cidadania está sendo mais valorizado, mais vivenciado? Certamente, né? Nos últimos anos a gente tem visto maior visibilidade para a atividade dos tradutores e intérpretes em diversos âmbitos. A gente dizia muito que os intérpretes estavam no contexto educacional, nas escolas, atuando, promovendo, né, acesso e direito à educação, porém, esses espaços hoje na televisão, em grandes eventos, em conferências, dentro das empresas, nos treinamentos, né, desde a parte de contratação da pessoa surda, a atividade de tradução e de interpretação é essencial. A gente sempre difere, né, tradução e interpretação, que são atividades distintas. São distintas, né? Isso. Conta pra gente a diferença. A tradução, normalmente, a gente trabalha com texto escrito, né? Uma forma mais simples de defini-la, e a interpretação textual. Então, a Luciana Marques, que está ali nesse momento, fazendo o quê? A Flávia, né? A Flávia, perdão. A Flávia está aqui com a gente e ela está interpretando. Por quê? Eu estou produzindo meu texto em língua portuguesa, de forma oral, e ela ouve, tem pouquíssimo tempo para processar essa informação e transmiti-la em Libras. Então, esse processo que a gente chama de ouvir, memorizar a informação e produzir, a gente chama de interpretação. E um processo quando envolve um texto escrito, então se eu tenho, por exemplo, um livro, e eu quero que esse livro esteja também em um formato acessível para Libras. Então eu faço um processo de tradução. Porque eu tenho mais tempo também, eu posso recorrer a outros dicionários, a outras pessoas, eu posso acompanhar esse texto, revisar ele com muito mais tempo do que no momento da interpretação. A interpretação é imediata, você tem que realizar daquela forma. Então, muitas empresas hoje buscam os tradutores tanto para traduzir seus materiais, deixarem acessíveis esses materiais para a comunidade surda, né, nos vídeos de treinamento, nos seus vídeos institucionais, mas também realizam atividades de interpretação para os seus treinamentos, para suas reuniões, para suas atividades do dia a dia, né, em que a pessoa surda está presente. Então, nós temos visto essa realidade aí mudar e cada vez mais a necessidade, né, da presença da Libras e da atividade de tradução e de interpretação. E para você, Luciana Marques, como surgiu esse interesse pela Libras, já que você é formada em Direito, advogada, como foi? No meu caso é porque o meu esposo é surdo. Então, por conta da necessidade de outros colegas surdos também, à época, quando eu comecei a interpretar, não havia sido implementado a lei que regulamenta a língua brasileira de sinais ainda. Então, a gente começou de forma muito incipiente na universidade. Os colegas, como foi bem dito pelo Tiago, a gente começa por esse contato ali com a comunidade. Então, não havia uma pré-formação ou um local de formação lato sensu ou escrito sensu ou de forma de bacharelado. Então, a gente ia muito pela necessidade do outro, do que ele tinha e do que nós tínhamos a oferecer. Então, a gente meio que vai se formando junto com o aluno. Então, isso ocorreu muito comigo. Quanto tempo foi essa necessidade de você? Já tem mais de 20 anos. Imagino isso como era 20 anos, uma falta de padronização. Como era o desafio? Para a gente, o desafio principal era encontrar meios que pudessem se tornar acessíveis.
os cursos eram os mais variados. Então, no meu caso, eu atendi estudantes surdos que faziam de educação física, um curso matutino, e de repente ia para uma área de TI, uma engenharia de software, e depois ia para um curso de gastronomia. Então, andar por esses caminhos, e muitas vezes em 3 turnos, era o fato complicado. Isso por que 3 turnos? Porque não haviam tantos profissionais que pudessem estar habilitados para estar em sala de aula, porque muitas vezes estavam em outros contextos e não muitas vezes preparados para o contexto acadêmico de nível superior, que exige um preparo maior, de um tempo maior e de uma questão de língua mais fundamentada. Então, para a gente era mais complicado, porque a gente ia meio que se construindo com a língua também, que ia tendo contato com a partir dessa língua portuguesa, que os surdos tinham acesso aos termos, ao que era pronunciado na universidade, e eles tendo acesso, eles produziam a sua própria língua. Então foi bem interessante que a gente cresceu meio que com a língua e cresceu como profissional, e ver hoje esse acesso que as pessoas têm à formação, a cursos de nível superior de uma forma mais didática, eu garanto que é infinitamente melhor do que essa outra forma que a gente passou lá atrás. Doutor Fernando Alencastro, temos essa evolução toda, daqui a pouco vamos ter mais uma troca ali do intérprete, mas e o direito? Como as pessoas conseguiram ter direito à inclusão, à cidadania com o uso das Libras? Da Libras, é isso? Como é que eu falo? Da Libras. Da Libras. Da Libras, sigla de Língua Brasileira de Sinais, né, Sérgio? Realmente, o que a Luciana traz me fez aqui um paralelo com alguma legislação que nesse ano está completando uma década ou 2 décadas, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei do Consumidor, o Estatuto do Idoso, que são leis, como de uma maneira geral, a legislação ela é produzida, né, ela gera uma euforia naquela produção, naquela aprovação. Essa euforia no sentido de que aquelas pessoas que são atingidas pela lei e que vai gerar a elas algum direito, de que imediatamente a vida delas vai mudar para melhor. E o que a gente percebe com essas leis que eu citei, e com a própria lei da Libras, que oficializou a língua brasileira de sinais, que é do início dos anos 2000, ao longo dos anos houve conquistas, houve muitas evoluções, mas é como o conceito de democracia, é uma construção permanente. Sim. Né? Mas é certo que um dos grandes pontos que contribuiu para que a comunidade surda tivesse e tenha acesso, principalmente à questão da prestação jurisdicional, e quando a gente fala da prestação jurisdicional, não é só alguém da comunidade surda que seja parte em um processo, não é isso. É ter noção do que está acontecendo em sessões de julgamento que vão, a partir das decisões, afetar a vida da sociedade brasileira como um todo. Decisões aqui do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais. E o Poder Judiciário, notadamente na esfera dos tribunais superiores, abraçou a tradução em Libras, melhor dizendo, a interpretação, dado que é feito ali ao vivo, né, abraçou a interpretação em Libras. O Poder Judiciário, e a gente percebe também no Poder Legislativo, nas ações do Poder Executivo também, onde dá para se dizer de uma forma apolítica, mas que a ex-primeira-dama do governo passado deu um certo incentivo à questão das Libras, mas o Poder Judiciário, principalmente, que é onde a gente vive mais, abraçou a interpretação de Libras nas sessões de julgamento. Isso trouxe o quê? O direito, a acessibilidade da produção do direito às pessoas da comunidade surda. Então, o Poder Judiciário tem dado esse exemplo, não só nas sessões de julgamento, mas nos eventos importantíssimos, temáticos que ele produz, e hoje é impensável a gente participar de um evento, ver uma sessão de julgamento sem a presença de um intérprete ou de uma intérprete em Libras. Então, podemos dizer que as instituições públicas brasileiras abraçaram e contribuíram para esse avanço e consequente acessibilidade
da comunidade surda ao direito. E aproveitando esse gancho da Justiça, Flávio Novaes, que é formado em Gestão de Recursos Humanos, com pós-graduação em Tradução e Interpretação de Libras, aparece também, às vezes, aqui na TV Justiça, que faz a transmissão das sessões plenárias, dos eventos do STF também. Qual é o desafio, Flávio, então, de converter o Poder Judiciário, o advoguês, né, os termos jurídicos, o juridiquês, para a linguagem brasileira de sinais? Olha, isso que você está falando é muito importante, porque quando o intérprete de Libras ele está em um contexto específico, como é o jurídico, como você acabou de falar, são palavras específicas, o desafio é o estudo constante. Você não pode parar de estudar em momento nenhum, porque muitos de nós, intérpretes, nós não temos o conhecimento pleno dos termos utilizados na área jurídica. E é a hora que você tem que estudar o conceito, entender o que aquilo significa, verificar se existe um sinal já convencionado pela comunidade surda para que você comece a utilizar, né, esse sinal. Eu, assim como a Lu, eu trabalho e comecei a Libras, assim como ela também, com contextos religiosos e tudo, para poder ter bagagem de língua para poder estar onde eu atuo hoje, né? Em qualquer outro contexto não seria diferente. E isso que o Fernando falou, que é a parte a comunidade surda, hoje ela tem acesso a informações que há 5, 10 anos atrás era quase que impensada. Para a comunidade é um avanço significativo, super importante, e o maior desafio enfrentado hoje pela comunidade e os intérpretes capacitar, estudar constantemente para poder chegar no exercício da função e conseguir passar a mensagem com plenitude, 100% correta, com informações claras, para que a comunidade surda, que é a comunidade que vai consumir essa informação, receba ela da melhor maneira possível e da maneira mais clara que o intérprete conseguir passar essa mensagem. Doutora Luciana, imagino que muitos para esse trabalho, por exemplo, aqui na TV Justiça, devem procurá-la para ajudar, para que você dê dicas, uma orientação, né? Aparece lá uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Como que o intérprete de Libras vai fazer esta tradução? Os termos jurídicos, às vezes, é o que a gente chama de termo... quando a pessoa que não é da área vai procurar um dicionário, um vocabulário, também, né? Glossário em português do próprio termo, ele encontra o termo em outro termo. Então, os glossários jurídicos nossos da área, quem é da área consegue entendê-lo justamente por sua própria formação. Mas quem não vai procurar às vezes o conceito e fica muitas vezes em dificuldade, porque o termo remete a outro termo. A gente chama isso de looping de termos, aí ele vai. Então, é difícil, eu entendo que seja difícil, e o termo preceito, de arguição de preceito de inconstitucionalidade. Aí você tem que ver, pelo último, o que seria inconstitucionalidade, o que é o preceito, você vai picando as informações até conseguir juntá-las e tentar entender o que seria para passar minimamente. Há um sinal? Muitas vezes não. Nós temos hoje no STF, que é o Direito em Libras, que é um conjunto de vocabulários, hoje são 120 termos. Eu participei junto com a equipe desse conjunto, de montar esses vocabulários que estão acessíveis em língua portuguesa em Libras. Ele apresenta o termo e a explicação do termo, do conceito do termo. Então, nós participamos em conjunto com o pessoal aqui do STF também, com o professor Falco Soares, com a intérprete Andresa Macedo. Então, nós participamos da equipe para verificar. Então, eu entrava como consultora de língua de sinais e da área jurídica também, porque apresentava-se o termo, mas dentro dele a explicação em língua de sinais para o intérprete não ficava claro. Aí eu entrava com a explicação em língua de sinais por meio da linguagem jurídica. Então, eu entrei como consultora técnica
e também para facilitar, tornar essa linguagem jurídica mais fácil. E sim, há uma procura dos outros colegas, às vezes, e falam, como é que você faz isso? Falou, não, calma, vamos ver dentro de um contexto, como se apresenta. E, às vezes, a maioria das vezes, o que se é colocado é que a maioria das vezes que eu vejo, os colegas, eles acabam soletrando esse conjunto de palavras que é trazido por não ter um sinal ali. Por quê? Porque muitas vezes não dá tempo de estudar antes. Muitas vezes aqui na TV ou em outros espaços, que são espaços que abarquem termos jurídicos, não tem tempo da pessoa se preparar de uma forma tão grande, porque são infinitos termos que a gente não sabe de que forma vai ser utilizados. Os que são mais prementes, mais utilizados, sim, tem como. Mas aqueles que surgem assim, dificulta bastante para o intérprete. E como fazer com que o surdo consiga interpretar esses sinais novos que são criados com os termos jurídicos? Como ele vai ter consciência? Ela está falando que está falando uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse é um outro trabalho também. Então, o trabalho primeiro, como foi o daqui, é importante de frisar, ele veio a partir do meu mestrado, que foi, nós estudamos, nos estudos da tradução, eu queria vincular justamente a questão da língua de sinais com a minha formação jurídica, a partir de experiências que eu tinha tido enquanto advogada com clientes surdos. Durante as audiências, a pessoa ficar meio perdida, o intérprete ficar perdido, e naquele momento não poder auxiliá-los porque eu estava na função de advogada e não de intérprete. Então, eu meio que ficava em conflito comigo mesma e, ao final, eu tinha que explicar o que tinha acontecido e fazia anotações. A partir daquilo, comecei a fazer anotações de termos iniciais, como, por exemplo, petição inicial. Coisa simples, que pra gente, que é da área habeas jurídica... corpus também, né, Lu? É uma palavra que é muito utilizada. Corpus, petição inicial, contestação, questões que julgado, pra gente né? São palavras simples, Exato. né, na área jurídica. Exatamente. E aí, a partir disso, fui elencando alguns termos, a gente fez uma seleção, isso durante o mestrado, fizemos o glossário e publicou-se na UNB. E aí eu tive contato com outras pessoas, o ministro ficou sabendo, a partir disso divulgou-se. E aí a forma de divulgação é no boca a boca, é falar com as pessoas, é divulgar isso em congressos. E aí eu participei ativamente de congressos para divulgar esses termos. E o que foi importante, na verdade o que foi importante e extremamente relevante foi o apoio do STF na divulgação, porque nós temos uma dificuldade grande na forma nas universidades, em como a gente vai fazer essa divulgação, porque é por vídeo e pesa muito na universidade dar essa divulgação ou gravar esse vídeo e permanecer. Aqui no STF eles liberaram um canal do YouTube pra gente, eu falei, ótimo, então é uma forma de divulgação e hoje é um dos mais consultados da área jurídica e ele foi validado a partir do uso. E a partir do uso pelos profissionais. Exato. Então, eles começaram a procurar, e aí o surdo fala, não, mas o que é? E aí causa aquele estranhamento inicial, fala, não, pera. Aí ele vai procurar no local que tem a referência. E aí o STF dá o poder de referência para além das pessoas que estavam envolvidas, que é o professor Falco, que é um doutor em terminologia surdo, que nos apoia na criação desses termos. Então, por conta de toda essa coisa que possibilitou. Muito bem explicado, doutora Luciana. A doutora Luciana daqui a pouco vai ali também para a posição de tradutora. Eu pergunto para o doutor Fernando Alencastro, hoje temos aplicativos também que fazem essa tradução, né, doutor Fernando Alencastro? Sites que colocam ali a disponibilidade dessa tradução também. Como o senhor vem avaliando esse avanço tecnológico? Estamos indo no bom caminho? Eu creio que sim. Eu, ouvindo o que a Luciana disse agora há pouco, me ocorreu uma frase que é a seguinte... está sendo administrado o sucesso, né? Porque se hoje se percebe a necessidade de se identificar sinais para alguns termos jurídicos, que foi esse trabalho que o STF começou,
é porque se descobriu que alguns termos jurídicos, quem faz a interpretação e tradução na área jurídica, identificou que determinados conceitos, como foram dados aqui alguns exemplos, eles não têm o correspondente sinal na Libras. Então era preciso criar, validar e mais, divulgar, para que o profissional que vá participar de um evento, de um julgamento, saiba que para aquele termo já existe um sinal validado. Então, mas eu chamo isso de administrar o sucesso, porque a gente já está aqui dentro de soluções muito detalhadas. Então, é algo que nos tranquiliza e gera um otimismo. Em relação à tecnologia, sim, claro, ela é muito bem-vinda, a gente percebe em diversos sites, né, aquela inteligência artificial, aquele robozinho, aquele chat que faz a tradução em Libras. Ela, Sérgio, a gente sabe que já é alguma coisa, mas a interpretação humana, ela é sempre melhor, muito mais bem-vinda, é mais completa. Então, as iniciativas que empresas, pessoas jurídicas, físicas que estejam num site e ali no site tenham aquela forma eletrônica da interpretação ou da tradução do texto, é alguma coisa. Sim. Mas certamente que a comunidade espera que haja ali também ainda uma evolução para a humanização desse serviço que acaba sendo mais adequado. Mas já é alguma coisa, né? A tecnologia a serviço de mais uma acessibilidade, então é válido, mas a gente, com certeza, os profissionais aqui que estão aqui devem pensar da mesma forma, de que se aguarda um degrau acima, concordo, uma humanização desse serviço. Concordo. Só para poder complementar a fala do Fernando, é isso que ele falou, e eu acredito que os intérpretes concordem também com isso, que a emoção humana, máquina nenhuma ela vai poder substituir, né? A emoção de tristeza, sim, de felicidade. Um avatar, ele não consegue passar essas emoções, e até esses sinais que foram convencionados na área de Libras e que está sendo divulgado até hoje, o avatar ele não conhece esses sinais, né? Então, ele vai acabar que ele vai escrever a palavra com o alfabeto em Libras, e que para a comunidade surda que vai consumir essa informação não vai ter significado algum. Né? E o intérprete humano, ele já tem o estudo, já tem esse embasamento todo com as emoções envolvidas, que por exemplo, numa sessão de julgamento, o juiz, o ministro que estiver sentenciando a pessoa, ele tem emoções quando ele prolata o acórdão dele. Então, é função também do intérprete de Libras passar toda essa emoção pelo semblante do rosto. Exato, o corpo também. Se ele é enérgico, o intérprete ele precisa fazer uma sinalização mais enérgica também. Se ele está mais calmo, o intérprete ele tem que sinalizar mais calmo também. E se ele está nervoso, o intérprete tem que passar o nervosismo também. E o avatar não faz isso. Claro que é um avanço, ajuda bastante, mas nada substitui o humano. Ainda precisamos avançar muito em relação à tecnologia, né? Em relação à possibilidade de tradução automática da Libras e a língua portuguesa, né? Existem essas iniciativas, mas elas ainda não realizam um trabalho efetivamente de tradução adequada, né? A língua ela é complexa no sentido de suas ambiguidades, né? Então, uma língua portuguesa, você pode dizer determinadas frases e a entonação de voz mudar o significado total dela, né? Então, muitas vezes, o aplicativo vai ter essa limitação, né? Exato. Como o Google Tradutor, hoje, ele evoluiu muito nas suas traduções, pelo uso, né? Mas tem sempre aquela situação, né? Exato. Que falha um pouquinho a concordância, o termo, exatamente, que ele faz a tradução, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender a tecnologia e a inteligência artificial, né, no seu espaço e no seu contexto.
né? O Google Tradutor não substituiu os tradutores, não substituiu os intérpretes de línguas orais, e os avatares não vão substituir a qualidade da tradução dos intérpretes humanos de Libras português. Na verdade, os intérpretes, a gente nem vai dizer humanos, porque a tecnologia não é uma tradução de fato ali, né? É uma modificação, e ela tem o seu espaço e o seu contexto, porém, né, com grandes limitações. Professor, deixa eu tirar uma dúvida, porque o senhor falou sobre a interpretação, né? Ela está fazendo ali, na verdade, a interpretação, mas a tradução da Libras, né? Por exemplo, eu acompanhei um hinário religioso e reparei que na letra do hino, perto da nossa versão em português, as palavras são abreviadas. Como é o desafio de fazer esta conversão, já que aquela pessoa é ensinada, é educada em português, mas como que ela vai aprender a fazer essa conversão do português para o português da Libras? Bom, a atividade de tradução, né, que a gente busca realizar sempre é uma tradução cultural também, né? Ou seja, a gente não traduz apenas a língua, mas a gente traduz a cultura. Então, a gente leva essa informação que está no texto em português para a cultura, né? Então, hoje, a Libras ela não tem um sistema de escrita oficial ou apenas um sistema de escrita que possibilita o seu registro. Então, normalmente, as traduções são realizadas do texto em português para videogravações, né? O que a gente chama de uma tradução que tem ali características da oralidade da língua, porque a Libras também é uma língua oral, porque ela se manifesta no face a face, né, com essa realidade. Então, existe sempre esse desafio de pensar qual é esse termo e de que maneira ele pode se realizar, né? Muitas vezes existe uma cultura muito grande de dizer assim, Libras faltam sinais ou faltam terminologias. Muito pelo contrário, a Libras é uma língua muito rica. Muito e não viva. Necessariamente ela precisa utilizar apenas um sinal para designar determinada frase ou determinada sentença ou explicação. Então, a gente pode ter em português uma palavra, em Libras eu posso dizer isso com 3 ou 4 sinais, explicando ou exemplificando ou parafraseando, né? O que acontece com outros processos de tradução em outras línguas também, né? Então, um registro escrito, a gente às vezes utiliza do português para marcar algumas características da Libras, né? Porém, não é um registro de fato de toda a língua, porque você perde, né, na escrita a expressão facial, por isso que a gente usa, né, os emotions hoje de comunicação no WhatsApp, eles vêm exatamente para isso, assim, para demonstrar as lacunas, né? Demonstrar como é que a sua fala está sendo produzida. Até tem como exemplo aqui dessa conversão um hinário de uma igreja, hinos de louvores e súplicas a Deus. Aí já para o Libras, o hinário deles vem hino, louvor, pedir Deus. Como é feita essa conversão? Bom, o que a gente tem aí nesse exemplo é um sistema de glosa, ou seja, foram nomeados uns termos em português, alguns, como a gente chama, um nome para o sinal. Então, Deus, esse é o sinal de Deus, e ele foi nomeado com essa palavra em português, Deus. Então, aqui o que eu estou produzindo é uma configuração de mão, né, que tem esse formato, está nesse local e nesse movimento. E aí as pessoas criam o que a gente chama de sistema de glosa, que é nomear esse sinal que eu estou representando nesse lugar como Deus. Mas eu poderia chamar isso aqui de Ser Supremo, por exemplo. Poderia chamar Santíssimo. Isso aqui de Altíssimo. Em português, esse sinal, em Libras, pode ter várias traduções. Como em português falado, né? Na realidade, é o português. Aí as línguas são diferentes, né? A Libras e o português. Então, eu posso ter ou um outro exemplo, né? Que é um exemplo clássico. Casa. Que é o exemplo desse sinal. Não é casa. Esse é o problema. A gente normalmente quer nomear os sinais. Vai lá. Esse aqui é uma configuração de mão com um movimento, uma locação. Mas ele pode ser traduzido como residência, lar. Então, um sinal em Libras pode ter tantas Sinônimos. outras palavras em português. Isso. Pode ser traduzido em português com diversas frases. E a mesma coisa acontece inversamente, né? Você pode ter um sinal, uma palavra em português que pode ter várias outras sinalizações em Libras, né? Então, esse sinal aqui eu posso chamar ele de, que é esse sinal que normalmente é traduzido como importante. É só falar para Lu que é o importante, mas ele né? pode o izinho. ele pode ser
relevante, ele pode ser extremamente fundamental. Então existem diversas palavras em português e aí o tradutor, o intérprete, conhecendo essa terminologia, vai adequar o contexto, vai adequar o gênero, vai entender o ambiente em que está sendo realizada aquela sinalização, quem é o sujeito que está traduzindo. É a escolha pessoal também da pessoa, né? A escolha também da pessoa, como ela vai usar a sua interpretação, porque, por exemplo, eu falo de um jeito, o Tiago ele fala de um outro jeito, então a escolha tradutória que eu, Flávia, eu vou fazer é diferente da dele. Como uma voz. Isso. Como não estilo, é que a não. minha fala está certa e a dele está errada, ou a que ele falou está certa e a minha está errada. Não tem. É uma escolha pessoal também de como você vai passar a mensagem. Pode ser um hino religioso, pode ser num contexto jurídico, num contexto de cultura, teatral, qualquer outra área. É uma escolha pessoal. Nenhuma está certa e nenhuma está errada. É uma escolha pessoal, claro que tem sinais, tem o contexto de corpo, de comunicação, que esse aí ele não varia muito. Tem a mensagem, na realidade. A mensagem a gente passada. traduz a partir de um texto-fonte. Isso. Então, por isso que existem muitas traduções, por exemplo, de literatura, você encontra várias traduções. A Bíblia é um bom exemplo. Até o hino Você tem quantas nacional. traduções da Bíblia para língua portuguesa? Então, você escolhe ali qual versão você gosta, você prefere daquela tradução. Exato. Em Libras acontece isso também, né? No processo de tradução, cada tradutor coloca a sua singularidade nesse Exato. processo e aí, consequentemente, você tem traduções diferentes para a mesma mensagem. Doutor Fernando Alencastro, daqui a pouco vai ter outro revezamento ali da tradução. E a profissionalização do intérprete e tradutor de Libras, o senhor vem acompanhando também, né? Venho. A gente, há algum tempo, fez um projeto aí, pioneiro, né? O Instituto Direito Libras, e a gente percebe que, a partir dessa busca de empresas públicas e privadas por esse profissional, faculdades abriram mais cursos, hoje há o bacharelado em letras com especialidade em Libras, cursos técnicos, e o próprio profissional ele vai percebendo, né, com esse chamamento, por exemplo, por uma interpretação de uma sessão de julgamento. Ele vai identificando, ora, como é que eu vou, esse sinal para o que se usou aqui, de um acórdão, né? Acórdão os ministros nesse sentido. O que é esse acórdão? Não tem a ver com acordar, né? É um acordo que se fez ali em plenário em relação àquele assunto. E às vezes o profissional ele nunca vai ficar, digamos assim, à deriva, porque no mínimo vai ter aquela tradução de letra por letra. Existe também a língua brasileira de sinais, grande parte do vocabulário português ele tem uma representação em sinais, mas outra grande parte também não tem, e a gente às vezes nem identificou ainda palavras que não têm um correspondente sinal em áreas como específicas, medicina, arquitetura, direito e por aí vai, né? São especificidades, mas a partir do momento que o profissional vai percebendo, ele vai percebendo como? Porque ele foi chamado para uma interpretação. Aí ele percebe, por exemplo, na área médica, bisturi, é um exemplo. Acredito que até já tem um sinal para bisturi, mas outras situações nas quais ele aí identifica e remete. Precisamos criar um sinal para aquela palavra X, da especialidade tal. Então, o aprimoramento profissional, ele vem com a prática. Certas coisas a gente só consegue descobrir fazendo. E esse ir fazendo, essa atividade de interpretação e de tradução, ela só consegue ganhar fôlego, ganhar musculatura, sim, com o convite, né, e a contratação, porque é uma prestação de serviço, com essa prestação de serviço em que as empresas estão chamando. Então está diretamente relacionada essa demanda das empresas públicas e privadas. O aprimoramento do profissional está diretamente ligado a esse chamamento, porque ele vai descobrindo aquilo que precisa ser ainda, aquele sinal que precisa ser criado em relação a termos específicos. Vou aproveitar a volta aqui da doutora Luciana. Conta pra gente como está sendo essa profissionalização. As pessoas estão descobrindo uma profissão, como ela deve se preparar. Quem está acompanhando essa entrevista hoje, exclusiva, inédita, né, com tradução em Libras aqui pela Rádio Justiça, como deve ser essa preparação? Existe um perfil?
Cada vez mais a gente vê como ocorre em outros países também. A demanda antes, como dito pelo Tiago, pela Flávia, por mim também, a demanda ela era muito para a comunidade em ambientes mais pessoais, inclusive de demandas de fazermos comunicação com os próprios familiares, ou em ambientes religiosos, ou em ambientes educacionais. Atualmente ela se expandiu. Se expandiu por uma questão legal, pela imposição da lei, que fala que tem que haver necessidade de acesso à comunicação por parte da comunidade surda. Então, expandiu-se hoje pelo Judiciário, pela Câmara Federal, pelo Senado há pouco tempo, pelas câmaras municipais, também já está havendo essa interpretação. Então, a gente verifica uma procura por uma formação, e o que nós lutamos também é que haja formação para essas pessoas. Formações específicas, elas devem ser, ao meu entender, a formação genérica, como nós que somos formados em direito. O Fernando se especializou no direito eleitoral. Eu sou especialista em direito trabalhista. Então, cada um de nós, quando nós nos formamos em bacharel em tradução e interpretação, é uma formação genérica. A partir dessa formação genérica, nós temos uma base que nos capacita a atuar. A partir da atuação, como o Fernando falou, a gente procura a formação específica. Então, eu acredito que daqui a poucos anos nós vamos ter necessidade de formações específicas. A área cultural é um exemplo, ela tem crescido de uma forma grande, assim, muito grande, e há poucos profissionais que atuam na área cultural. Para acesso, que não é fácil, para acesso a teatro, para acesso cinema, as obras... legislação brasileira, né, diferente de outras, possibilita ou garante, né, que produções que sejam criadas com recursos públicos, elas tenham a presença da tradução de Libras. Então, o Brasil é pioneiro nisso, porque a maioria das legislações para fora apenas exigem a legenda, né? E o Brasil não. O Brasil exige, além da legenda, a língua brasileira de sinais, então a tradução para Libras. Então, todos os filmes hoje produzidos no Brasil, eles precisam ser depositados na Videoteca Nacional com a tradução para a língua de sinais, com todos os recursos de acessibilidade, audiodescrição, né, legenda para surdos e ensurdecidos e Libras. Então a gente tem um grande avanço nesse sentido, né, de pensar propostas de tradução para o cinema, para os teatros, para a área cultural, para grandes shows, né, grandes festivais. Então esse é um outro espaço aí que a atividade de tradução e de interpretação de Libras aí está se expandindo. E cada vez mais as pessoas vão ter que se acostumar, os artistas vão ter que se acostumar com a presença de alguém ali do lado do palco que ele não estava antes presente, né? Não estava acostumado a ter, né? Então essa realidade tem mudado. Doutora Luciana, daqui a pouco quero falar sobre a questão trabalhista, já que a senhora é especialista no assunto, sobre o tradutor e também o intérprete. E quando vem de fora, como fazer essa conversão da língua de um outro país para a Libras? Como as pessoas que vão para fora, o surdo que vai viajar também, lá ele vai encontrar então uma dificuldade. Isso é muito, muito legal, né? Primeiro, a gente tem que desmistificar de que a Libras não é uma língua universal, que a língua brasileira de sinais ou as línguas de sinais não são universais. Cada país tem as suas línguas, e mesmo Portugal, que fala português, não tem uma língua de sinais nem muito parecida com a Libras. Então, totalmente Por que existe lá, então? Isso. Então, lá nós encontramos a língua gestual portuguesa, que é uma língua de mesma modalidade que a Libras, ou seja, uma língua que se comunica através da visão, da visualidade, mas é uma língua de origem, né, da sua família muito diferente da Libras, né? A Libras vem de uma linhagem da língua de sinais francesa, que tem muito mais da língua de sinais francesa, que tem muito mais similaridade, né, com sinais, com alguns termos aí que a gente utiliza. Diferente da língua gestual portuguesa, eles até não usam língua de sinais, usam língua gestual, e a gente no Brasil usa língua de sinais. Então tem essa relação. Qual a diferença de gesto e sinal? Bom, a gente utiliza o termo sinal devido ao signo linguístico, né, representando essa característica, e também de uma forma de dizer para as pessoas que é um signo utilizado arbitrariamente, convencionado para essa língua.
O termo gestual no Brasil dá a ideia de que é uma língua inferior, que ela é baseada na pantomima, na mímica. Então, por essa questão, os linguistas optaram em denominar como língua de sinais, seguindo muitos outros países, né, que utilizam a American Sign Language, que é a língua de sinais americana. Então, observando a tendência também de nomeação das línguas de sinais em todo o mundo. Doutora Luciana, é a questão dos direitos do trabalhador, né, que envolve com as libras. Hoje estamos fazendo esse revezamento entre vocês e acompanhamos as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Há um revezamento. O que a lei diz, então, o que ela traz de obrigações das empresas e quais os direitos do tradutor de libras? Bom, atualmente a lei que instituiu, reconhece o profissional tradutor e intérprete de língua de sinais, ela não delimita tempo de atuação, muito menos a questão da necessidade do revezamento. O revezamento ele se deu muito mais pela necessidade dos próprios profissionais, a partir de documentos da FENEIS à época e da FEBRAPILS, que é a Federação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, que representa as associações de intérpretes do Brasil. E a partir desse documento foi se colocando a necessidade de interpretação. Como você pode ter visto, a gente se reveza pela questão do processo mental, cognitivo que há um desgaste muito grande e há estudos que corroboram com essa tese da necessidade do revezamento. Não só para os intérpretes de línguas de sinais, mas os intérpretes de línguas orais também. Há um processo de início e há um processo de declínio de informações. Então, se você pega as informações iniciais, ela está no auge da interpretação e depois de um certo tempo ele já não consegue mais processar a mesma quantidade de informação com a mesma desenvoltura. Então, se perde muitas informações nesse processo e um desgaste muito grande para o profissional e, consequentemente, essas informações que são tidas. Quanto a esse revezamento, isso ocorre muito mais nesses ambientes conferencistas do que nos ambientes, por exemplo, outros. No educacional, por exemplo, no acesso à educação infantil, fundamental e ensino médio, e mesmo em ensinos privados, ocorre a contratação muitas vezes de um único profissional, para demandar várias áreas, geografia, história, e isso a troca. Entre eles não há troca, é um profissional apenas, para 6 horas, às vezes 5 horas ininterruptas de interpretação ali. Então isso acaba prejudicando muito o acesso educacional desse estudante. Isso contradiz as boas práticas, né, o que a gente diz, né? A atuação de intérpretes e tradutores, independente da língua, de sua modalidade, deve ser realizada, no mínimo, em dupla. Essas são as orientações das associações internacionais de intérpretes, as associações nacionais de intérpretes, devido exatamente a essas pesquisas que já foram realizadas sobre a questão da fadiga que a tradução, que a atividade causa, né? Então, você tem um tempo de atenção e a quantidade maior desse tempo. Então, é recomendado que os intérpretes não atuem mais de 1 hora sozinhos, né? E sempre que possível, e que tenham um turno de trabalho de 6 horas, né? E isso são atividades que estão agora no Senado. A senadora Damares está como relatora do projeto que visa atualizar a regulamentação da atividade de tradutores e intérpretes. E essas são 2 demandas que entram aí, se assim aprovadas, né, para a atividade de tradução e de interpretação, corroborando mesmo, né, para as boas práticas da atividade dos intérpretes. Enquanto temos o último revezamento agora dos tradutores, doutor Fernando Alencastro, pergunto para o senhor, já que o senhor é fundador da Escola do Eleitor, o senhor falou de um projeto que é o Despertar da Cidadania. Onde entra a Libras aí? A Libras entra exatamente quando há um termo que se associa à cidadania e que o membro da comunidade surda não entende o que aquilo significa. Por exemplo, foi dito aqui a ação de descumprimento de preceito fundamental. Vamos até dizer que hoje já exista um sinal para essa ação, né, a DPF, e que esse sinal seja validado. Mas quando um membro da comunidade surda ele
visualiza esse sinal e sabe que aquilo significa uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ele fala, tá, isso significa ação de descumprimento de preceito fundamental. Mas, afinal de contas, o que é que significa uma ação de descumprimento de preceito fundamental? Ok, eu entendi que me traduziu o que é isso. Então, dentro desse projeto Despertar da Cidadania, que a Escola do Eleitor está desenvolvendo, ela pretende fazer uma educação eleitoral ao alcance de todos e de todas, em uma linguagem, a língua portuguesa de fácil acesso, desmistificando esse juridiquês, e nós queremos fazer o correspondente em Libras, para que, quando a pessoa da comunidade surda visualize o sinal correspondente àquela explicação, aquele conceito, que foi esse looping aqui que a Luciana disse, que trouxe, que o glossário te remete a um outro termo jurídico, e se você não é da área, aquilo não te adiantou praticamente de nada. Então, a gente quer, com esse projeto Despertar da Cidadania, trazer direitos básicos, direitos fundamentais básicos a todos os cidadãos e cidadãs, mas numa linguagem simples, onde esse sinal dessa palavra que contextualiza o conceito, ele seja apresentado, a pessoa já raciocina e fala, tá, entendi. Não precisa falar, tá, eu entendi que a mão assim me significa a acessibilidade. Mas o que significa acessibilidade? Aqui é um mero exemplo. Então a gente quer levar ao alcance de todos e de todas, numa linguagem muito simples, muito corriqueira, muito descomplicada, conceitos básicos da cidadania, seja ela da cidadania eleitoral, que é a nossa especialidade, da cidadania política e da cidadania constitucional. Perguntar para você, então, Flávia, dentro do contexto da Libras, as famílias que têm uma pessoa surda sofrem muito também nessa comunicação. Às vezes nós vemos até crianças, né, que já falam, já fazem os sinais, usam Libras. Como preparar essa pessoa e futuramente, quem sabe, vir até um profissional nessa área? Como é feito esse acompanhamento? Como a pessoa pode começar a aprender a linguagem brasileira de sinais? A língua brasileira de sinais, como já foi corrigido. Sim, sim. Infelizmente, a realidade que temos hoje é que a comunicação que acontece num lar onde uma pessoa ela é surda, ela começa assim, muito básica, com gestos simples, para que haja a comunicação primária, né? Inclusive, há relatos de adultos que não conseguem se comunicar com seu pai, com sua mãe, porque as pessoas não quiseram aprender Libras, não levaram a criança, quando era criança, a uma escola para ela poder ser alfabetizada em Libras, e isso tem um prejuízo linguístico enorme, que isso se reflete ao longo da vida, mas que dá para poder consertar. Mas como podemos fazer isso uma realidade melhor hoje em dia? Porque temos acesso à informação em diversos âmbitos, né? Hoje aqui em Brasília tem a escola bilíngue, que é uma escola que vai desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? E lá a alfabetização de todas as crianças surdas ou de familiares surdos, eles são alfabetizados em qualquer disciplina, em Libras e português ao mesmo tempo. Ou seja, isso significa que o aluno ele tem esse acompanhamento acadêmico, pedagógico, inclusive a família tem o amparo e também tem o auxílio de algumas associações aqui em Brasília que acompanha, né, como a PADA, que ela acompanha o surdo em si e a sua família, para que eles sejam alfabetizados em Libras também, para que a comunicação ela aconteça de maneira fluida e efetiva. Luciana, para terminar, já que estamos quase no finalzinho da nossa entrevista, que foi tão bacana, né? Trouxe bastante rápido, conteúdo, né? E passou rápido, eu gostaria que você explicasse então, os interessados. Existe idade mínima? Quais os caminhos que ela deve seguir para se formar como tradutor e intérprete de Libras? A idade mínima, ela não tem. Varia muito do perfil de cada pessoa. Então, por exemplo, eu sou casada com um surdo, meus filhos sabem língua de sinais. Isso não os torna intérpretes. Os torna pessoas Falantes, né? falantes da língua.
Então, eles conseguem se comunicar com outros falantes Foi também fácil da ensiná-los? mesma língua de sinais. Foi de forma muito natural. Eles aprenderam primeiro a língua de sinais e depois aprenderam português. O caçula optava sempre por sinalizar do que falar, porque para a criança é mais fácil ela apontar, gesticular, digamos assim, do que falar oralmente. Então, é mais fácil para eles. Então, o mais velho hoje optou, depois de muito relutar, falava, não, mãe, você trabalha muito. Mãe, não quero interpretar. Hoje ele já está caminhando aí na profissão, acabou indo. O mais novo fala, não quero mais, não sei. Então, idade mínima para aprender língua de sinais não tem. O caminho da formação, hoje nós indicamos. Aqui em Brasília ainda nós não temos um curso com a formação em bacharel para tradução e interpretação de língua de sinais. O curso mais próximo que nós temos em uma federal é a Universidade Federal de Goiás, e também acreditamos que logo possamos ter aqui na Universidade de Brasília. Mas há cursos oferecidos também por faculdades privadas, que há certos receios, mas isso seria para um outro momento que a gente não teria tempo de discutir. E tem também os IFs, né? Que de Brasília e os institutos federais oferecem cursos de formação da língua, mas não da profissão. É importante diferenciar que há uma diferença entre a aquisição da língua, de língua brasileira de sinais, do língua brasileira de sinais básico, que hoje ela se difere, assim como o quadro comum europeu tem se tentado fazer com a língua brasileira de sinais, do A1 ao C2, e também a gente tem, importante frisar, a diferença para a interpretação, que em Brasília a gente ainda não tem um local, mas é pela prática, a gente tem visto aí pela prática. Luciana, já começo te agradecendo por estar conosco aqui na Rádio Justiça, falando sobre essa data tão importante que é o Dia Nacional do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Muito obrigada. Dr. Fernando Alencastro, muito obrigado por estar conosco também, ajudou bastante trazendo aqui os nossos intérpretes, os nossos tradutores. Dr. Fernando Alencastro, que é professor de Direito Eleitoral, autor do projeto Despertar a Cidadania e fundador da Escola do Eleitor. Obrigado por estar conosco aqui. Sérgio, nós que agradecemos essa pauta tão importante, inclusive, que a Rádio Justiça traz a todos e a todas. Agradeço também ao Tiago Coimbra, tradutor de Libras, doutorando em estudos da tradução, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formando assim bacharéis em tradução e interpretação de Libras português. É isso? Isso mesmo. Muito obrigado por estar conosco com a sua mensagem final. Muito obrigado também. A gente agradece esse espaço da gente poder falar sobre a atividade da tradução e interpretação, uma atividade super importante, levar acesso, trazer informação às pessoas e deve ser sempre realizada com muita seriedade, com muito cuidado, né? Tanto por quem contrata o serviço, por quem realiza a atividade. Então, sempre que você for contratar um intérprete, avalie bem a experiência desse profissional, observe bem o seu currículo, as suas atividades, para poder sempre oferecer o melhor para a comunidade surda. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a Flávia Novaes, formada em Gestão de Recursos Humanos, com pós-graduação em Tradução e Interpretação em Libras, que também aparece, às vezes, aqui nas traduções da TV Justiça. Muito obrigado, Flávia. Seu conselho final. Eu que agradeço pelo convite, tá? Pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre os desafios que passamos no nosso dia a dia. Tiago já sintetizou bastante. As falas sobrou muito pouco aqui para mim, mas é isso mesmo. O importante é precisamos focar na qualidade, no estudo e não parar nunca de estudar, porque o bom intérprete ele nunca para de estudar. Muito obrigado mais uma vez. Agora quero ver o encerramento do Revista Justiça com tradução em Libras, já que 11 horas e 1 minuto, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e o Entretexto, e agradeço aqui aos nossos tradutores de hoje. Flávia Novaes, Luciana Marques e Tiago Coimbra. Dr. Fernando Alencastro, mais uma vez obrigado. 11 horas e 1 minuto, bom dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.